PMDB, PT, PP, PV, PSDB, PCdoB, PHS, PTC, PSC e o PPS, esse último comandado pelo Francisco Quintino. Bom dia, Quintino, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Ivo, bom dia, Rio Claro, bom dia, equipe da Jovem Pan Excelsior. O Quintino, a união, a união desses partidos em torno desta ideia, ela se deu de qual forma? Como é que amadureceu? Como é que foi o primeiro contato entre vocês para fazer essa comissão suprapartidária? Ivo, dos partidos que você citou, todos já se posicionaram publicamente, inclusive através do Jornal Cidade e na própria Rádio Excelsior Jovem Pan, em defesa de 21 cadeiras, né? E só que cada partido ou grupo partidário defendiam essa composição e nós, à medida que fomos nos preocupando cada vez mais com isso, acabamos entrando em contato com os presidentes e resolvemos fazer essa reflexão e buscar o consenso em torno daquilo que a gente entende que deva ser cumprida a Constituição Federal. Bom, primeiramente, Quintino, a gente gostaria de saber o que houve nas duas reuniões, né? A primeira delas foi recentemente realizada no Sindicato dos Químicos e ontem à noite houve a segunda? Exato, houve a segunda reunião ontem e de modo que a ideia aí é o seguinte: os partidos desses que você citou, nós estamos convidando os demais partidos que também fazem parte do cenário político de Rio Claro, aqueles que têm representação na Câmara ou não, para que a gente consiga, à medida que formos consultando os partidos e também os vereadores, no sentido da gente tentar encontrar um consenso em torno de um número. Hoje a proposta da mesa diretora da Câmara é a questão de permanecer 12 vereadores. No entanto, nós temos uma Constituição Federal que diz que Rio Claro poderá contar até com 21 cadeiras. Então, entre 21 e 12, o que é possível fazer de forma consensual para que a gente consiga atingir o objetivo o mais rápido possível? Porque, Ivo, nós temos o mês de agosto e setembro para definir filiações. Se você, de fato, vai permanecer com 12 cadeiras, você tem um coeficiente eleitoral. Digamos que em 2008, por exemplo, foi cerca de 8.500 votos para cada partido conseguir eleger um vereador. Se nós, a partir dessa discussão, ampliarmos para 21, essa realidade do coeficiente muda. É um outro comportamento em termos de filiações. Então, os presidentes de partidos precisam ter essa definição o quanto mais rápido, que é justamente para a gente trabalhar a questão das filiações. Um exemplo: trabalho, no caso o PPS, trabalho no sentido de, vamos imaginar que seja 21. Então, naturalmente, amplia a quantidade da chapa de candidatos. Vamos imaginar que eu trabalho com esse número e de repente permanece 12. Então, aquele compromisso que no período de filiações o partido assumiu com determinados pré-candidatos para a chapa de vereadores e permanecendo 12, nós vamos ter que de repente não dar legenda para muitos desses candidatos. É um problema sério interno dos partidos. Quintino, dizer que os partidos têm interesse de que a Câmara tenha 21 vereadores, um dos principais motivos é que haverá maior facilidade para se eleger vereadores aqui em Rio Claro. É verdade ou mentira? Sim, é verdade. Se você trabalhar com o número de 21, amplia a possibilidade da representatividade, né? Os partidos, mesmo os menores, teriam condições de ter representação na Câmara. Quer dizer, fica mais fácil um vereador ser eleito e para os partidos melhora a situação se nós tivermos 21. Agora, dizer que esse é o único objetivo, é verdade ou mentira? Olha, o objetivo é o seguinte: é a democracia. Nós vivemos num sistema democrático e por mais que haja imperfeições no sistema democrático, a democracia, a meu ver, é o melhor sistema que há de que os poderes constituídos possam trabalhar efetivamente. Executivo, legislativo e judiciário. Veja bem, para aqueles, eu creio que você você é jovem ainda, e eu creio que você tenha pego um pouco do que foi o regime de exceção no Brasil. O que era você não ter liberdade de expressão. O que era você não poder, como nós estamos aqui na rádio, colocar seu ponto de vista. A democracia permite isso. E se você observar a nossa democracia em relação ao mundo desenvolvido, a nossa democracia é extremamente jovem. Então nós temos que aprender a lidar com isso. E quando você tem a possibilidade de ampliar a representatividade,
dos segmentos da sociedade, você tem que lutar nessa direção, defender essa possibilidade. Quanto no parlamento, foi feito um plebiscito recentemente por um partido político local, dizendo se a Câmara deveria permanecer com 12. Qual seria o resultado se esse partido perguntasse, fizesse um plebiscito na direção de perguntar para o povo o seguinte: devemos fechar o parlamento? Qual seria o resultado dessa pesquisa se a pergunta tivesse sido essa, perante a pouca credibilidade que a classe política tem perante a população? Agora, o povo se comporta dessa forma porque a transparência das informações que deveriam, inclusive, os partidos políticos fazerem, não o fazem. A questão do ficha limpa, por exemplo, já devia começar pelos partidos. Antes de chegar à discussão lá no Supremo de ficha limpa ou não, os partidos deveriam se comportar com compromisso com a sociedade, com compromisso com a população, de dizer: ficha limpa no meu, ficha suja no meu partido não tem oportunidade. Critério número 1 para filiação, né? Ficha limpa. Exato. Agora, nós estamos numa discussão de composição da Câmara, onde de repente pode chegar ao consenso de ampliar essa questão das cadeiras, de forma que aumenta a possibilidade da representatividade dos segmentos dentro da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, e digo mais, sem aumentar o repasse dos recursos. Lógico, se você disser para mim: Quintino, vão aumentar a despesa. Sim, vão aumentar a despesa. Mas a questão é o seguinte: o repasse, o dinheiro que vai do Executivo para o Legislativo vai ser menor. De 7% vai passar a 6%. Esses recursos estão lá disponíveis para que nós possamos ter, diante da Constituição, o número máximo de 21. Não vai aumentar a repasse. Do contrário, vai reduzir repasse. Que fique bem claro isso aí. São 2 pontos, né? A redução do repasse em 1%, o repasse do orçamento total do município, que é garantido por lei à Câmara Municipal, e o gasto de uma casa com 12 e uma casa com 21 vereadores. Vocês entendem que vale a pena ter um poder legislativo mais caro, porque irão trabalhar dentro de um orçamento garantido por lei. Apesar de mais caro, o Poder Legislativo pode funcionar melhor, por isso vale a pena adotar este procedimento. Quem realizou a consulta popular foi o PTB, né? O PTB realizou a consulta popular e mostrou, através da divulgação do resultado, que a população gostaria que permanecesse a nossa Câmara Municipal com 12 vereadores. Pois bem, aí aparece a ideia de que pode haver um desgaste com o povo, de uma forma geral, com o eleitorado, daquele que isoladamente se declarar favorável a essa ideia. Então, Quintino, você deve concordar comigo que paira uma dúvida no ar. Essa comissão suprapartidária, ela pode dar uma ideia de um pensar coletivo que tira a identidade, né? Por exemplo, não é o Francisco Quintino que é favorável aos 21 vereadores, não é o partido dele, o PPS. São todos eles, PT, PP, PMDB, PV. Aí essa autoria coletiva divide um pouco da responsabilidade no sentido de se houver a possibilidade de um desgaste com o eleitorado. Houve isso também, vamos assumir todo mundo junto, se tiver que ter desgaste, tem todo mundo, ou então diminui essa impressão, como é que é? Quem decide se nós vamos ter 21 ou 12 são os vereadores. E são vários vereadores que defendem a questão dos 21, só que tem essa preocupação com o desgaste popular. Então, se houver o consenso entre os vereadores e os partidos políticos nessa direção, com certeza essa sua avaliação é o que nós estamos avaliando, de amenizar a situação da individualidade. Observa, Ivo, em 2008 o coeficiente eleitoral de Rio Claro para se eleger um vereador foi cerca de 8.500 votos. Você se lembra algum vereador que teve 8.500 votos? A Maria do Carmo chegou perto de 5.000. Então eu quero dizer para você o seguinte: ela teria sido eleita sozinha? Não. Precisa do partido. Não há outra forma de se alcançar um cargo público do ponto de vista eleitoral, de prefeito ou vereador, que não seja através de partido político. Há uma grande contradição. Você observa o que você falou de vários partidos que aí estão nessa lista das nossas reuniões, que tem representação na Câmara Municipal e que defende 21 vereadores. Se for fazer valer a fidelidade partidária, que é constitucional, o que tinha acontecido com o vereador? Não era cumprir o que o partido determina?
Só que o vereador, muitas vezes, depende do partido e de outros candidatos que, puxando voto, ajudou aquele vereador a alcançar aquela cadeira. E, no entanto, quando chega na atuação legislativa, esquece dos compromissos que tem com o estatuto partidário. E aí, se fosse valer a fidelidade partidária, era só discutir com os partidos. Os partidos determinariam, ou de forma consensual, qual seria o número, e os vereadores simplesmente cumpririam o seu dever constitucional, o seu dever estatutário de partido. No entanto, não é isso que acontece. Então, nessa direção é que nós vamos buscar a conversa através de um consenso para ver se a nossa democracia, sobretudo municipal, amadurece um pouco mais.